Imagina que você é um rei 603 anos antes de Cristo, e mesmo assim você fica face a face com Jesus Cristo. O que farias? Muita gente nem sequer sabe que Jesus estava no Antigo Testamento. Este evento ocorre no livro de Daniel, especificamente na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um orgulhoso e cruel tirano que se deleitava em torturar as suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Após submeter essa área, dirigiu o seu olhar para o Egito, o seu principal adversário na época, já que Judá estava no seu caminho e seria necessário livrar-se dele se quisesse cumprir a sua ambição de governar sobre um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para selecionar vários jovens judeus talentosos para o servirem como homens de conhecimento e sabedoria. Entre os cativos estavam Beltesazar, Sadraque e Mesaque, conhecidos por esses nomes em caldeu. O rei Nabucodonosor deu a ordem de criar uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro que encomendou deveria ser magnífica, com uma altura de 90 pés. É possível que o rei a tenha planeado com o objetivo de consolidar o seu poder, reunindo todos os seus oficiais numa grande cerimônia. Estes governantes compareceriam na dedicação da estátua erguida pelo rei Nabucodonosor e prostrar-se-iam em adoração perante ela. Todos aqueles que desobedecessem a este mandato correriam o risco de serem lançados num forno ardente e queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o líder político indiscutível da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a prostrar-se, apesar da pressão social e do confronto inevitável que ocorreria ao desafiar as ordens do rei. Alguns caldeus viram-nos e correram para informar Nabucodonosor, cheios de inveja e acusações contra os 3 judeus que tinham desafiado as ordens do poder. Devido à sua fé, que os proibia de adorar qualquer Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel, os funcionários do Tribunal Menor viram uma oportunidade para se livrar deles e não a deixaram escapar. Quando Nabucodonosor soube da situação, imediatamente ficou enfurecido. É surpreendente que ele tenha dado a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles, o que pode indicar o seu respeito por eles. Mas não se enganem, o rei só aceitaria uma resposta: total submissão. Tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou morrer no fogo. Apesar dos elogios anteriores ao deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode livrar-te da minha força? A pergunta do rei seria finalmente respondida. Então, na sua fúria furiosa, Nabucodonosor ordenou que aquecessem o forno 7 vezes mais do que o habitual para igualar a sua raiva. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas chamas, o calor irradiante era tão intenso que os homens que os levaram foram mortos, provavelmente devido à roupa inflamável que usavam. Os fiéis hebreus não tinham esperança, a menos que a própria esperança interviesse. Então, Nabucodonosor ficou cheio de raiva, mas ao olhar para o forno viu algo surpreendente. Saltou e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados no fogo? Eles responderam: certamente, ó rei. E Nabucodonosor disse: olhem, vejo 4 homens soltos passeando no meio do fogo sem qualquer dano. E a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens a caminhar no fogo, não apenas achou incrível que estivessem ilesos, mas também achou incrível que fossem 4 em vez de 3. O quarto parecia ser um filho de Deus, o que implica que era o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos diz que o 4º indivíduo era o Filho de Deus, que estava presente durante a parte mais difícil do seu calvário. Jesus estava ali fisicamente, no meio do seu teste no forno. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter estado conscientes de que o Filho de Deus estava com eles.
Embora haja momentos em que sentimos a presença de Jesus nas nossas aflições, há outros em que não sentimos. No entanto, nunca devemos duvidar de que Ele está presente. Lemos que havia 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. Nabucodonosor também notou que os 4 homens estavam desatados enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os prendiam foram queimadas pelo fogo. Deus é poderoso para surpreender até mesmo aqueles cujos corações são mais endurecidos, não apenas contra Ele, mas também contra o seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer com que a sua espada se aproxime dela, mesmo no caso do maior tirano. O forno era grande o suficiente para que tivessem espaço para andar sem serem prejudicados. Foram capazes de andar com facilidade, como num paraíso ou jardim de prazer. Nabucodonosor estava enganado na sua impressão de que era a pessoa mais poderosa do mundo. Aqui encontrou alguém que estava longe de ser mais poderoso do que ele. Qual seria o efeito disso sobre ele? Ele ainda tinha em si mesmo para exigir que os outros o adorassem como se fosse um deus. Então, Nabucodonosor aproximou-se da porta do forno ardente e disse: Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os prefeitos, governadores e conselheiros do rei reuniram-se à sua volta e viram que o fogo não tinha tido nenhum efeito sobre os corpos destes homens. Os seus cabelos não estavam chamuscados, as suas roupas não estavam danificadas e nem sequer cheiravam a fumo. Quando o rei percebeu que os homens que tinha condenado tinham sido divinamente resgatados, convocou-os e viu que nenhum cabelo nas suas cabeças tinha sido queimado no processo. É incrível que alguém tenha sobrevivido, mesmo que por um segundo dentro do forno, quando tantos outros pereceram logo à entrada. Deus pode livrar-nos de uma prova ou pode sustentar-nos e fortalecer-nos milagrosamente durante um julgamento. Ficamos maravilhados com a fé no único Deus verdadeiro. Esta história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho poderoso de como a fé em Deus pode superar até mesmo as circunstâncias mais adversas. Ela nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, não estamos sozinhos. Deus está conosco, disposto a nos sustentar e nos proteger, mesmo no meio do fogo. A história também nos ensina sobre a importância de permanecer firmes em nossas convicções e valores, mesmo quando enfrentamos pressões externas para nos conformar. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a comprometer sua fé, mesmo sob a ameaça de morte, e Deus os honrou por sua fidelidade. Nabucodonosor, por sua vez, aprendeu uma lição humilde sobre o verdadeiro poder divino e a importância de reconhecer a soberania de Deus. Sua experiência o levou a reconhecer o Deus dos Hebreus como o Deus Altíssimo. Portanto, esta história nos desafia a examinar nossas próprias vidas e considerar como estamos lidando com as situações difíceis e as pressões do mundo ao nosso redor. Você está disposto a permanecer firme em sua fé, mesmo quando enfrenta o fogo da adversidade? Você reconhece o poder de Deus em sua vida e está disposto a se submeter à sua soberania? Que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego inspire-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a permanecer firmes em nossas convicções, independentemente das pressões que enfrentamos. Lembremos-nos de que assim como Deus estava com eles no forno, Ele está conosco em todas as nossas lutas e desafios, disposto a nos fortalecer e nos proteger. Que possamos ser pessoas de fé e coragem, como esses 3 homens valentes da Babilônia.